Para o surdo, você grita. Para o quase cego, você desenha figuras grandes e com traços bem visíveis. É isso que a Flannery O'Connor fazia nas suas novelas, nos seus contos. É isso que ela fazia na sua literatura. Para nós que somos quase cegos, como seus leitores contemporâneos, ela desenhou figuras grandes, mas especialmente figuras grotescas. Figuras cujos traços, para que os enxergássemos bem, eram traços muitas vezes de absurdo, de violência, de crime. Eram traços que, de algum modo, nos chocavam. E aí, a Flannery O'Connor, ela entra na conversa que nós iniciamos na semana passada, quando eu falei naquele vídeo sobre a arte do feio em Ariano Suassuna. Ainda pensando no tema, eu me lembrei de um dos ensaios da Flannery O'Connor, chamado O Lugar do Grotesco na Literatura do Sul, né? Que está nesse livro aqui, publicado, pelo menos eu tenho essa coletânea, Mystery and Manners, tem uma tradução para o português que foi feita pela Realizações, e esse é um dos ensaios. E hoje eu quero me concentrar nesse papel do grotesco na literatura para Flannery O'Connor e mostrar como nós precisamos também desse grotesco. Como esse grotesco continua a arte do feio de que o Ariano Suassuna falou, nos revelando uma parte importante da realidade, inclusive o anseio pela ordem. Em primeiro lugar, se você já teve ocasião de ler algo da Flannery O'Connor, e alguns contos publicados, né, foram publicados há alguns anos, eu não sei recentemente, eu vi que as novelas, as duas novelas dela foram publicadas pela Sétimo Selo recentemente também, então é possível que você já tenha tido algum contato com a Flannery O'Connor, além, é claro, dos ensaios, né, como eu falei, que foram mencionados em português, que foram publicados em português, Mr. and Manners, foram publicados pela Realizações. Claro, tem as cartas dela, que ainda não foram traduzidas, mas são excelentes. Então, é possível que você já tenha ouvido falar da Flannery O'Connor e é possível que você tenha ouvido falar dela como uma escritora católica, como de fato ela foi. Mas como a gente já viu no nosso curso de Introdução ao Romance Católico, cujas aulas estão disponíveis aqui, um escritor católico é bem diferente do pregador. Né? Inclusive, eu me baseei muito nos ensaios da Flannery O'Connor para dar esse curso. Não é? E se o escritor católico é diferente do pregador, o escritor que emprega a arte do feio, que emprega o grotesco, ele não é menos realista do que outros escritores que relatam, de repente, enredos tratando da vida cotidiana, de alguns acontecimentos pontuais, etc., mais ou menos mirabolantes, mas que tentam apenas reproduzir aspectos das ações exteriores do ser humano, às vezes sem entrar em motivos muito profundos. Não é? Na verdade, não. O escritor que se utiliza do grotesco, ele é tão realista quanto outros escritores que se utilizam de outros recursos. E a Flannery O'Connor diz por quê nesse ensaio. Ela diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Todos os romancistas ah, são fundamentalmente aqueles que procuram e descrevem o real. Mas o realismo de cada romancista vai depender da sua visão dos limites últimos da realidade. Ou seja, um romancista que está apenas preocupado com as causas materiais com as causas materiais e superficiais, com um determinismo ao qual, segundo ele, o ser humano estaria fadado, ele vai olhar para a metafísica, ele vai olhar para a realidade sobrenatural como se fosse uma fantasia. Ele nem sequer vai considerá-la na sua literatura. E não muito diferente desse romancista, essa cegueira também se estendeu para nós. Ela também se estendeu na nossa vida. E aqui eu digo para nós, você pode estar assistindo esse vídeo pensando, não, pô, mas eu sou católico, eu sou cristão, e caramba, eu sei. E tudo bem, mas essa visão secularizada da realidade, ela influencia diretamente a nossa vida, o nosso pensamento e o modo como nós estamos na realidade, o modo como nós vivemos.
Portanto, essa cegueira para a realidade última das coisas, ela vale também para nós que professamos uma fé. E não devemos nos esquecer disso. É por isso que, nos seus personagens grotescos, o emprego dos seus personagens grotescos, a Flannery O'Connor também falou conosco. Ela também fala conosco. Né? E para ela, diante dessa cegueira em que nós vivemos, o grotesco se torna uma necessidade artística e espiritual. Porque é esse grotesco que vai forçar o nosso olhar. Se a gente está enxergando pouco, são justamente essas figuras com traços ah, mais profundos que vão fazer a gente espremer os nossos olhos, que vão fazer a gente olhar com um pouco mais de atenção. É pela distorção grotesca dos seus personagens e dos acontecimentos que se passam com eles que a Flannery O'Connor nos revela algo da realidade. Para ela, o grotesco revela algo real. Nossa época, ela não consegue enxergar completamente, ou da melhor maneira possível, o sagrado, o mistério e vejam só, nem mesmo o mal. A gente não sabe muito bem o que fazer com o mal, porque a gente não sabe muito bem o que fazer com o mistério. Então a gente o reduz a nossa linguagem empobrecida, esquecendo-nos de que ele é um mistério. A gente tenta domá-lo com expressões vagas e pobres. E o romancista, ao traçar essas figuras grotescas, ele precisa, como todo artista, dominar os elementos, os limites e as possibilidades do seu ofício. Onde é que o romancista começa a trabalhar? Ele começa a trabalhar onde o conhecimento humano começa, ou seja, pelos sentidos. Eu já falei disso em outros vídeos, nas aulas de introdução ao romance católico. O romancista vai apelar aos nossos sentidos com a sua palavra. Então ele tem que criar imagens fortes, ele tem que nos mostrar a história acontecendo, as ações dos personagens, para que nós possamos imaginar aquilo e até provocar as nossas emoções, mas pelos acontecimentos. Ou seja, ele não está expressando uma teoria, sim uma visão da realidade, mas uma visão da realidade que, como a Flannery O'Connor falou, se confunde com seu sentido dramático. E, portanto, é essa criação de imagens, é o ato de narrar, de contar uma história, de carregar as tintas em certos personagens e acontecimentos que vai expressar no senso dramático a visão da realidade desse romancista. E o modo como ele olha para a realidade, para as experiências sensíveis, é buscando a maneira como elas revelam o fundamento da realidade. Elas não são apenas experiências isoladas, aí sim, materiais, superficiais, de determinismo, de condicionamentos, mas são experiências que carregam o mistério em si. Né? Carregam o mistério, que revelam algo dele. E aí ele tem um problema. Né? Qual é a imagem que pode conectar esses dois aspectos da realidade? Que mostra a história como sendo importante, como parando de pé por si, e justamente por ser importante, por parar de pé por si, ela revela algo profundo da realidade. Essa é a preocupação que o autor tem. Essa é a preocupação que o autor de personagens e enredos grotescos tem. E diz a Flannery O'Connor, ainda nesse mesmo ensaio. Aqui. Ele, o romancista, está procurando pela imagem que vai conectar, combinar ou encarnar dois pontos. Um é o ponto no concreto, o outro, o ponto não visível ao olho nu, mas no qual ele acredita firmemente, tão real para ele quanto aquele que todo mundo vê. É por essa sensibilidade, por essa percepção profunda do mistério na realidade, é que ele vai buscar episódios simbólicos, ele vai tentar narrar esses episódios simbólicos com personagens simbólicos que encarnam o mistério.
Se, diz a Flannery O'Connor, o leitor e o autor compartilham dos mesmos valores, é possível que ele consiga fazer isso com sutilezas, com elipses. É possível que ele consiga fazer isso mais facilmente, talvez. Né? Com personagens mais próximos até do nosso realismo material, com dramas cotidianos muito próximos dos nossos, no seu enredo. Mas para leitores mais cegos ou quase cegos como nós, com dificuldades para enxergar esse mistério na realidade das coisas, ele precisa carregar as tintas. Ele precisa criar uma intensidade. E ele vai sempre viver com a dificuldade, diz a Flannery O'Connor, de o grotesco se afastar demais do real. Né? E ele precisa lidar com isso, encontrar a imagem adequada. O grotesco, portanto, é um meio para a realidade profunda. O grotesco distorce e exagera para tornar visível o que está oculto. Mas qual é a finalidade desse meio? Por que personagens em enredos grotescos? E aqui nós temos algumas respostas possíveis. Primeiro que as máscaras caem, no caso dos grotescos. Né? Se nós pensarmos num personagem como o The Misfit, por exemplo, o desajustado, que é aquele assassino, encontra uma família. Bom, não é que a Flannery O'Connor esteja falando da criminalidade nos Estados Unidos, ou dando uma perspectiva literária do que fosse o direito penal nos Estados Unidos da sua época. Não, não. Ela está mostrando pra gente um personagem que claramente ultrapassou limites. A gente consegue entender a lei como um limite e a gente consegue entender como alguém que burla a lei como alguém que ultrapassa os limites, certo? Portanto, ela usa isso como um recurso literário para mostrar alguém que passou dos limites da realidade, desse limite material, desse limite que todos nós enxergamos, desse limite que nós compartilhamos. Tal como aquela família que encontra o Misfit compartilha desses limites normais da sociedade da sua época. Ele os ultrapassou. E é por ele tê-los ultrapassado que consegue revelar algo de profundo, que consegue ser o contato entre o imanente e o transcendente para eles. Ironicamente, esse jeito. Só que a Flannery O'Connor não faz um discurso para isso. Ela cria um personagem. Um criminoso. Um criminoso com voz profética. Tá? E nesse sentido que as máscaras caem. As máscaras do Misfit, que já tinham caído há muito tempo, as dos personagens que o encontram e a nossa. A natureza humana, pelo grotesco, se revela crua. O autor não precisa edulcorar demais. Ele vai mostrar alguns traços. E para mostrar esses traços, ele precisa exagerá-los. E mais, é nesse exagero que a nossa miséria fica mais patente e, portanto, Deus pode intervir de forma mais dramática. É nesse drama, nessas tintas carregadas, que a graça se torna visível para nós. Como disse o Oscar Wilde na balada do cárcere de Reading, como pode, senão por um coração partido, o Senhor Cristo entrar? E Flannery O'Connor fala disso também em outras ocasiões. Olha, Deus tem que arrebentar a gente às vezes para a graça dele poder entrar. Ele tem que abrir o nosso coração à força. Que é duro, de pedra, fechado. É assim que ele já age na nossa vida. E é isso que a nossa piedade às vezes esquece. Às vezes não quer enfrentar. O fato da graça para transformar, ser dolorida. Ser dolorida. E é por isso que a obra dela, da Flannery O'Connor, tem essa clara, e também por isso ela é um excelente exemplo do uso do grotesco na literatura, porque nós temos os seus motivos, nós temos a sua visão do mundo aqui nos ensaios dela. Ela mostra como nós somos e como Deus age na nossa vida. Esse é o objetivo dela. Um objetivo teológico, claro. Mas que nunca perverteu
o seu senso artístico. Muito pelo contrário. Ela teve isso sempre muito claro. Se algum fruto outro fosse tirado da sua obra, seria por Deus. O seu dever, a sua obrigação era criar uma obra literária bem feita, certo? Bom, pensando nisso, como é que a gente pode entender o grotesco na literatura quando a gente se deparar com personagens grotescos, com enredos, com acontecimentos grotescos? Em primeiro lugar, a gente precisa pensar que esses personagens grotescos eles não são para identificação. Ah, eu me identifico com os pensamentos de tal personagem, com o sentimento de culpa dele, com as motivações dele. Na verdade, não. Não se esqueça de que os seus traços são exagerados. Portanto, o que não vai ter é uma identificação imediata, pessoal, mas o reconhecimento de parte da condição humana. O reconhecimento de certos defeitos e misérias humanas levadas às suas últimas consequências. E na raiz desses defeitos e misérias é que nós vamos nos reconhecer. E não nas meras características exteriores. E quando você for perturbado por esses personagens grotescos, talvez pelo enredo grotesco, você não deve parar no desconforto, mas você deve se perguntar o que é que essa perturbação está revelando, o que ela significa, o que ela está apontando. Não apenas que isso é incômodo. E, na nossa condição, nós precisamos lembrar que a graça divina, óbvio, é sempre boa, mas ela não é confortável e nem clara. Ela pode vir disfarçada aos nossos olhos, distorcida e até violenta. Como eu disse, Deus às vezes precisa quebrar o nosso coração, nos quebrar por inteiro, nos moer, para a graça dele entrar. Tão duros nós estamos. A Flannery O'Connor fala dos leitores com dificuldade para aceitar, com certo incômodo com seus personagens, não é? E ela fala sobre uma senhora que escreveu para ela, dizendo que uma pessoa, depois de um dia cheio de trabalho, gostaria de chegar em casa e ler algo que elevasse o seu coração. E aí ela fala assim que se o coração dessa leitora e de tantos outros estivesse no lugar certo, esse tipo de história grotesca, de narrativa grotesca, elevaria. Já o elevaria. E não conseguindo elevar de imediato, significa que o choque vai ajudar a colocar o nosso coração no lugar. Há muitos leitores de Flannery O'Connor que também querem que tudo dê certo no final. Aquela sensação confortável depois de ver um filme, ler uma história, não é que tudo deu certo para os personagens no final. Ainda ontem eu vi um filme assim. Interessante, mas com essa... tentando afastar o aspecto trágico da vida humana. Mas ela esquece que esse tipo de leitor, nos quais eu me incluo também, imagino que você, a gente se esquece de que para aceitarmos a redenção, a gente precisa pagar um preço. A gente precisa pagar o preço da nossa própria abertura para essa redenção. E essa abertura para a redenção dói. A conversão dói. Quando eu falei que Deus precisa, às vezes, nos quebrar, nos moer, significa que ele vai quebrar em pedacinhos e remoldar com a graça. Isso dói pra caramba. Esse é o sentido de conversão, metanoia, transformação. E pela cegueira que nós temos, o amor precisa vir desenhado. O amor precisa vir desenhado em grandes caracteres, com traços exagerados. A verdade, muitas vezes, vai nos chocar, especialmente sobre nós mesmos. E a graça, ela vai ter que forçar, ela vai ter que bater. Esse é o sentido do uso do grotesco na literatura, especialmente pela Flannery O'Connor. E é nesse sentido que essa arte do feio, empregada no grotesco, também nos faz pensar na ordem da realidade pela qual nós ansiamos, na ordem da nossa alma pela qual nós ansiamos, que não vai vir nessa felicidade barata
de algumas obras mais superficiais, como eu acabo de mencionar, mas que precisa vir primeiro da limpeza dos nossos olhos, da nossa consciência de que estamos quebrados, da nossa consciência de que todos nós somos desajustados, misfits e também grotescos. Certo, meus amigos, é isso que eu queria comentar com vocês sobre o uso do grotesco na literatura a partir da Flannery O'Connor. Eu estava pensando aqui, se vocês quiserem, eu posso gravar uma série de vídeos sobre os ensaios que compõem Mystery and Manners, certo? Acho que todos eles são muito interessantes. Como eu falei para vocês, essa obra me ajudou bastante nas aulas de introdução ao romance católico, que estão aqui disponíveis no canal, e também a minha visão da literatura de um modo geral. Então, acho que seria muito legal a gente explorar ensaio por ensaio, como eu fiz com este ensaio sobre o uso do grotesco na literatura do Sul, certo? Bom, peço que, por favor, comentem, entrem em contato comigo, comentem aqui embaixo se vocês têm interesse nessa reflexão sobre cada um dos ensaios que compõem Mystery and Manners. Peço que vocês curtam este vídeo, que o compartilhem. Se ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam, por favor, porque todas essas ações ajudam o meu trabalho. Agradeço pela atenção de vocês e